Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos 1 a 4. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Vamos orar. Pai Santo, te louvamos pela Tua palavra, pelo que o Senhor nos ensina a cada texto, a cada palavra, a cada ensino que foi registrado pelo Senhor. Nós te louvamos, Pai, pelo nosso Redentor Jesus Cristo, por tudo que Ele nos ensinou e continua nos ensinando na nossa vida, de modo a vivermos uma vida que te agrade, Pai. Pedimos que mais uma vez nesta manhã o Senhor fale ao nosso coração, o Senhor que conhece cada vida que está aqui e sabe exatamente o alimento que nós precisamos. Alimenta-nos, pois, nutre as nossas almas, fortalece-nos, confronta os nossos pecados, que seja a Tua voz falando a nós, ó Pai, é o que nós pedimos, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto desta manhã começa com fariseus e saduceus aproximando-se e provando Jesus, tentando Jesus. Quem eram essas classes? Quem são fariseus e quem são saduceus? Que aparecem várias vezes no Novo Testamento. Os fariseus eram um grupo de grande influência no judaísmo. Eles se consideravam a elite do judaísmo. Os fariseus vêm de um verbo no hebraico que tem a ver com estar separado. Então, era exatamente isso. Era um grupo dentro do judaísmo mais radical. Eles se julgavam mais ortodoxos, mais certos, mais cumpridores do que a lei. Eles se julgavam um grupo separado dentro ali do judaísmo. O farisaísmo buscava, então, mediante a obediência da lei, apresentar uma comunidade mais pura, um judaísmo mais puro, preparando-se para a vinda do Messias. Os judeus, eles gostavam de aparentar santidade. Alguns deles acordavam de manhã e não faziam a higiene no rosto, não escovavam dente, não lavavam o rosto, não penteavam os cabelos, e iam para a rua para passar a impressão de que eles tinham passado a noite inteira orando e jejuando. Alguns deles iam para os cantos da praça, onde podiam ser vistos de todos os lados, e erguiam as mãos e ficavam lá de olhos fechados, demonstrando piedade, como se eles fossem mais crentes do que as outras pessoas. Os fariseus tinham essas demonstrações hipócritas. Eles não eram piedosos por dentro, mas eles gostavam de ser vistos pelos homens. Eles gostavam de aparentar uma religiosidade que eles não tinham. Estes eram os fariseus. E eles estão, vez por outra, se aproximando de Jesus, nunca em comunhão com Jesus, mas sempre para testá-lo, sempre para prová-lo. E quem eram os saduceus? Os saduceus eram um grupo formado basicamente de sacerdotes e de pessoas da alta sociedade. O nome saduceu aponta para Zadok. Zadok era um nome muito comum entre os sacerdotes. Então, saduceu era como que os filhos de Zadok, aqueles que são sacerdotes. Os saduceus tinham crenças muito peculiares. Eles não criam em vida depois da morte. Eles não criam em espíritos, eles não criam, consequentemente, em ressurreição. Era, dentro do judaísmo, um movimento herético, um movimento que não tinha a mesma crença que os fariseus. E por isso eram grupos opostos, eles não se davam, eles tinham crenças diferentes dentro de um mesmo judaísmo. Os saduceus e os fariseus aqui estão juntos com um objetivo: provar, colocar Jesus à prova, verificar se Jesus é verdadeiro.
Nesta manhã, nós vamos juntar esses dois grupos, fariseus e saduceus, embaixo do nome religiosos, porque é o que eles eram, não é? Jesus teve embate com esses religiosos durante todo o seu ministério. E nós vamos ver então, como esses religiosos agiram aqui. Falando ainda sobre os fariseus, certa vez Jesus disse aos fariseus, só para nós percebermos qual era a imagem que Jesus tinha dos fariseus. Certa vez ele disse assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas, sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então, dá para perceber o tom de Jesus quando ele se volta para os fariseus. Eles tinham uma imagem de santidade e Jesus os desmascara. Vocês são sepulcros caiados. Sepulcro caiado, esse caiado vem de cal. Então, quando eles enterravam uma pessoa, eles derramavam cal ali naquela terra para que as pessoas soubessem que aquele branco por fora significava que ali estava enterrada uma pessoa. Então, você não ia pisar naquele pedaço de terra com cal. O cal deixa tudo branquinho por fora, mas dentro do túmulo há podridão. E Jesus diz que os fariseus são exatamente isto. Lucas, escrevendo Atos, disse que os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. Quando ele relata Paulo sendo julgado e com estas duas classes de religiosos ali. Olhando para o nosso texto de Mateus capítulo 16, nós podemos destacar então 3 características desses religiosos da época de Jesus. E nós vamos tentar aplicar essas características aos nossos dias, para ver se nós não estamos pecando do mesmo jeito que aqueles religiosos estavam pecando. Estes religiosos então eram, primeiro, sem caráter. Eles não tinham caráter. Por quê? Porque saduceus e fariseus não se entendiam. Mas para atacar Jesus, eles deixaram as diferenças de lado. Eles não tinham escrúpulos, eles não tinham caráter. O que está acontecendo aqui é bem parecido com o que nós vemos no nosso país, quando 2 partidos políticos estão brigando a vida toda e de repente eles se unem para atingir uma outra pessoa ou para atingir um outro partido político. Ou então, naquelas situações que nós vemos muito, que no primeiro turno 2 partidos estão brigando, são inimigos mortais. E aí para o segundo turno, eles ficam amigos para tentar derrotar um outro oponente. Para nós isso é uma hipocrisia tremenda, e é isso que estava acontecendo aqui. Fariseus e saduceus não se davam, mas para atacar Jesus, eles ficaram amigos, eles se uniram. Eles não tinham caráter, Para combater Jesus e colocar Jesus à prova, eles estão se unindo. Veja o versículo 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Quem estava pedindo sinal aqui eram os fariseus e os saduceus. E a conclusão de Jesus é: uma geração má e adúltera pede um sinal. Jesus está chamando eles de maus e de adúlteros. Note, João Batista, num determinado momento da sua vida, ele teve dúvidas se Jesus era o Messias. E ele pediu para os seus discípulos irem perguntar para Jesus. E Jesus tratou João Batista com cortesia. Digam a João Batista
que os cegos estão recebendo visão, que os paralíticos estão andando, que os cativos estão sendo libertos. Jesus citou a profecia de Isaías. Ele tratou João Batista com cordialidade, quando João Batista teve dúvidas. Aqui, com os fariseus e os saduceus, ele diz: uma geração adúltera e má me pede um sinal, mas nenhum sinal será dado, senão o sinal de Jonas. Ele não quer conversa com essa turma, porque eles eram sem caráter, eles eram maus, eles eram adúlteros, eles eram religiosos sem caráter. Será que nós podemos aplicar isso aos nossos dias? Será que nos nossos dias nós temos religiosos sem caráter? Aos montes. E eu não vou aqui falar de católicos, nem de espíritas, nem de nenhuma religião. Vamos tratar do nosso arraial, vamos tratar dos evangélicos. Evangélicos que compram e não pagam. Evangélicos que têm a língua maior que a boca, que difamam, que caluniam, que fazem fofocas. Evangelhos que se associam às vezes aos ímpios para irem contra os próprios irmãos. Evangelhos que processam irmãos na justiça comum. Evangélicos que sonegam impostos, que dão jeitinho para burlar exigências do governo, que compram produtos piratas, que compram sem nota para pagar mais barato. Evangelhos que não são bons funcionários. Evangélicos que não são bons patrões, bons chefes. Evangélicos que chegam atrasados com frequência no serviço, que dão mau testemunho. Evangélicos que não são suportados pela vizinhança. A vizinhança não suporta mais, porque eles não têm bondade, não têm misericórdia. Meus irmãos, nós poderíamos passar a manhã inteira aqui, dando exemplos de evangélicos que dão mau testemunho. Religiosos sem caráter, meus irmãos. Porque pagar as contas é questão de caráter, porque trabalhar com dedicação e zelo é questão de caráter, porque pagar os impostos e as coisas que não são devidas é uma questão de caráter. Então, nós estamos cheios de religiosos no nosso Brasil, sujando, emporcalhando o nome do Evangelho. Desde os evangélicos políticos até os evangélicos que estão aí trabalhando conosco, dando um péssimo testemunho. Então, não é de hoje que nós temos religiosos sem caráter. Na época de Jesus havia, e nos nossos dias também. Estes religiosos, além de serem sem caráter, eles eram também sem conhecimento. Veja o verso 2. Jesus respondeu: chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Veja, eles eram bons meteorologistas, mas eram péssimos teólogos. Eles olhavam para o céu e sabiam que por causa do vermelho, do tom do céu, aquele seria um bom dia, ou no dia seguinte seria um bom dia. Mas se no dia seguinte o tom do céu estivesse num vermelho mais sombrio, eles sabiam que viria a tempestade. Olhando para o céu, eles sabiam o que ia acontecer. E aí Jesus diz: vocês sabem discernir o aspecto do céu, mas não podem discernir os sinais dos tempos. Bons de meteorologia, péssimos na teologia, péssimos no conhecimento. Eles não conseguiam olhar para a sua época, para os sinais que estavam acontecendo e perceber que aqueles sinais eram exatamente os sinais que o Messias prometido teria que cumprir. Eles não tinham, meus irmãos, conhecimento das Escrituras. Os fariseus se achavam muito conhecedores das Escrituras, não é? Mas eles não conheciam. Eles ainda esperavam um Messias que fosse um grande libertador. A imagem de Messias que eles faziam era de um homem sentado num cavalo branco, como se fosse um general, expulsando os romanos ali do território palestino. Como é que eles chegaram a esse ponto de tamanho desconhecimento das Escrituras? Você percebe que entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, você tem 400 anos de intervalo ali.
Nesses 400 anos, chamados 400 anos do silêncio, não houve nenhuma revelação profética, Deus não levantou nenhum profeta. Deus não parou de falar porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A criação fala. E porque eles tinham a Escritura, o eco da Escritura ainda estava sendo ouvido. Mas foram 4 séculos em que não apareceu nenhum profeta. Deus silenciou esse tipo de revelação. Eis que nesses 400 anos, os religiosos se afastaram da palavra de Deus. Eles começaram a criar as suas próprias leis, as suas próprias interpretações que não tinham mais a ver com a própria palavra de Deus. De forma que quando Jesus encarna-se e começa a ter acesso a esses religiosos, aqueles que deveriam acolher Jesus Cristo, porque eram os religiosos que, em tese, conheceriam as Escrituras, são os que mais têm problema com Jesus. Por quê? Porque eles não conhecem a Escritura. Eles criaram um tipo de judaísmo que era contrário ao que tinha na palavra de Deus. Não é à toa que muitas vezes as multidões, ouvindo Jesus, se maravilhavam. Por quê? Porque Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas e fariseus. Porque os escribas e fariseus viviam repetindo as palavras dos seus mestres, dos seus rabis. Eles não iam direto para a palavra de Deus, para a Escritura. E Jesus ia. Jesus citava os textos bíblicos decorado. E ele sempre aplicava as Escrituras. Os escribas e fariseus não. De forma que eles não tinham conhecimento genuíno da palavra. Foi a saduceus que certa vez Jesus disse em Mateus 22, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Religiosos sem conhecimento. Eles não têm caráter, eles não têm conhecimento. Será que nós temos religiosos sem conhecimento nos nossos dias? Aos montes também. Embora nós estejamos na era da informação, com tanto conteúdo disponível, com livros, com sermões, com a palavra de Deus traduzida ao português, não apenas em uma versão, mas em várias versões, nós ainda temos crentes sem conhecimento da palavra de Deus. Em nossas igrejas temos crentes de 30, 40 anos que ainda fazem as mesmas perguntas, parece que não avançam, não chegam ao próximo estágio. O escritor de Hebreus disse o seguinte: com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Meus irmãos, por vezes, você quando vai fazer um curso, você se empenha para aprender aquele teu curso, para tirar o diploma, para fazer a prova. Mas na igreja você não tem esse empenho. E você não guarda a palavra de Deus no teu coração. E aí a advertência de Hebreus faz sentido. Quando vocês já deveriam ser mestres, ainda tendes necessidade de que os princípios elementares, básicos da fé lhes sejam ensinados. Qual é a lição aqui? Quando nós estivermos na igreja, a gente não tem que ficar reparando na roupa das pessoas, na decoração. A gente tem que focar na palavra, a gente tem que guardar a palavra no coração. Veja que interessante. No período apostólico, eles não tinham Bíblias como nós temos, com tudo aqui anotado que a gente pode conferir. No período apostólico, em que as cartas estavam sendo feitas, quando o apóstolo Paulo escrevia uma carta aos Efésios, por exemplo, ou a carta aos Gálatas, ele mandava essa carta para o presbítero da igreja. O presbítero da igreja reunia o povo, lia a carta de Paulo, enrolava o pergaminho, mandava para outra igreja. Eram cartas circulares. Elas chegavam numa igreja, eram lidas, iam para outra igreja e assim por diante. Os crentes tinham que guardar no coração aquelas palavras. E perceba como aquilo era precioso. Eles não tinham anotações, eles guardavam no coração. E nós temos tudo muito anotado e nós não damos o valor
para o que nós temos, não demonstramos interesse, não nos preocupamos em crescer. Isso está errado. Crente tem que crescer na palavra de Deus. Crente tem que meditar na palavra para que cada dia saiba mais. Nós temos que saber a palavra de Deus, meus irmãos, mais do que a geração que se passou. E às vezes é o contrário. Às vezes, jovens, o pessoal mais velho da igreja está sabendo Bíblia muito mais do que os jovens. Isso está errado. Os jovens deveriam saber mais e os teus filhos deveriam saber mais do que você. Nós deveríamos ter um crescente de conhecimento na igreja, formando as novas gerações para elas saberem mais Bíblia do que nós, para elas se parecerem mais com Cristo do que nós. Isso deve ser, de fato, buscado. Graças a Deus, por outro lado, hoje nós temos muitos crentes buscando conhecimento e procurando igrejas sérias. Esse é um movimento que está acontecendo, não é? Crentes que foram convertidos em algumas igrejas, eles não encontraram palavra de Deus ali, estudo sério, e estão procurando igrejas mais sérias. Isso é uma coisa boa, há uma busca por conhecimento. É isso que nós devemos fazer, meus irmãos. O profeta Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa. Então nós temos aqui religiosos sem caráter, religiosos sem conhecimento e, por fim, nós temos aqui religiosos sem fé, sem fé. Verso 4, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-os, retirou-se. Eles eram incrédulos. Eles só creriam se Jesus mandasse sinais do céu. Eles não tinham fé. Eles não tinham fé. Nós temos estudado aqui o Novo Testamento e nós temos passado por personagens que com tão pouco tinham tanta fé. Lembram-se da mulher grega? Que ela queria migalhas que caíssem da mesa. E ela se contentou com as migalhas. Ela tinha fé. Tantos personagens que tinham tanta fé em Cristo, mas os fariseus e os saduceus, zero. Eles não tinham fé, eles eram incrédulos, eles queriam provar. Veja, no começo do texto está dizendo isso, que eles se aproximaram com o intuito de colocar Jesus à prova. Não era com o intuito de receber a sua palavra. Eles não tinham fé em Jesus como o seu mestre. Diz lá o texto: aproximando-se os fariseus e saduceus, tentando, provando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Talvez eles quisessem que Jesus fizesse cair naquela hora maná do céu. Talvez eles quisessem que Jesus fizesse cair fogo do céu, como aconteceu em alguns episódios de milagres. Eles queriam ver alguma manifestação do céu. Certamente eles ouviram falar das duas multiplicações de pães e peixes. A primeira multiplicação feita em território judeu e a segunda multiplicação feita em território gentil. Eles ouviram das inúmeras curas que Jesus havia feito, mas se eles não vissem com os próprios olhos, eles não acreditariam. Por isso eles estavam pedindo um sinal. E a resposta de Jesus é negativa. Nenhum sinal será dado, senão o sinal de Jonas. O que é isso? O próprio Jesus explica lá em Mateus 12:40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Claríssimo, claríssimo. Esse é o sinal de Jonas. Jonas ficou dentro do grande peixe 3 dias e 3 noites. Jesus ficaria na sepultura durante 3 dias e 3 noites. E meus irmãos, que sinal poderia ser maior do que este? Multiplicação de peixes, cura de lepra, cura de paralisia, nada disso poderia se igualar a alguém morrer, ficar 3 dias morto e ressuscitar. Jesus fez isso consigo próprio. Ele morreu, venceu a morte e retornou dos mortos. O grande sinal que ficou para a história não foi água transformada em vinho, cura de leprosos. O grande sinal, inigualável, foi Jesus ter vencido a morte e ter ressuscitado.
É por isso que o apóstolo Paulo, nós lemos, registra que os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Nós pregamos a Cristo, nós não queremos sinais, nem sabedoria mundana. A nossa pregação é Cristo ressurreto, Cristo crucificado, vencendo a morte, ressuscitando no terceiro dia. Este seria o grande sinal. Se eles não crescem nisso, eles não creriam em mais nada, meus irmãos. Se alguém não crê que Cristo morreu e ressuscitou dos mortos, não há sinal que faça essa pessoa se convencer. Este é o grande sinal. É isso que Jesus está dizendo aqui. Religiosos sem fé. Se eles não vissem com os próprios olhos, eles não estavam dispostos a crer. Isso é a negação total da fé. A fé é justamente nós termos certeza naquelas coisas que nós não vemos. Nós termos fé naquilo que nós esperamos. Será que existem religiosos sem fé? Não seria uma contradição de termos? Religiosos sem fé? O pior é que existe. Está cheio, meus irmãos, de crentes por aí que não estão buscando a palavra, não estão buscando Cristo ressurreto, estão buscando sinais, que vão nas igrejas que prometem os maiores sinais. Há uma massa de evangélicos que fica pulando de igreja em igreja. Abriu uma igreja nova, o bispo ou o apóstolo diz que tem mais poderes, a massa vai para lá. Aí abriu uma outra ali, que o apóstolo, o bispo, diz que faz coisas mais espetaculares, eles vão para lá. É uma multidão sem fé. Nós devemos buscar ao Senhor, não para ver sinais, mas nós devemos buscar ao Senhor, porque o maior sinal já foi feito, Ele ressuscitou, e Ele vive governando o mundo e vive nos nossos corações, e isso basta, você não precisa de mais sinais. O fato dele ter transformado a tua vida já não é suficiente? Você ainda quer ver curas, expulsões de demônios, milagres? Você quer ver show sobrenatural? Olhe para a tua vida, olhe as mudanças que Ele já fez na tua vida, veja a transformação que Ele já fez no teu coração. Se isso não for grande demais, nada o será. Religiosos sem fé, uma geração que tem que ver para crer, como Tomé. Tomé teve essa atitude e Jesus apareceu diante dele e quebrou aquela incredulidade. Não sejamos assim. Jesus disse aos saduceus: errais, não conhecendo as Escrituras, nós já vimos isso, e nem o poder de Deus. De forma, meus irmãos, que a nossa fé não pode ser teórica. Nós devemos conhecer a Escritura? Com certeza. Devemos conhecer cada vez mais ao Senhor. Mas isso não fica só na teoria, isso desce para o coração. E aí nós vamos conhecer o poder de Deus. Nós devemos ter uma fé prática. Conhecimento na Bíblia nunca é teórico. Na Bíblia, conhecer é relacionar-se. Quando nós dizemos que conhecemos a Deus, é porque além de conhecê-lo, o que Ele é, o que Ele já fez, nós conversamos com Ele. Ele responde às nossas orações. Quando nós estamos angustiados e sem paz, nós buscamos a Ele e Ele alivia o nosso coração. Quando nós estamos em situações difíceis, de quase desespero, Ele vem na situação, acalma o nosso coração, resolve as coisas. É um conhecimento de relacionamento, não é um conhecimento teórico. Por isso que Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O crente conhece as Escrituras e conhece o poder de Deus, porque coleciona respostas de oração na sua vida, porque sabe que nos momentos difíceis pode dobrar o joelho e tem um Deus lá pronto para dar alívio àqueles que estão cansados e sobrecarregados, e Ele faz isso de fato. Então nós conhecemos a Escritura e nós conhecemos o poder de Deus, meus irmãos. Nós temos relacionamento com Ele, nós sabemos em quem nós temos crido. Concluindo, os religiosos da época de Jesus eram sem caráter, sem conhecimento e sem fé. Estes eram os saduceus e os fariseus.
Nós, embora sejamos religiosos, né, porque estamos seguindo a religião verdadeira, pura e sem mácula, como diz o apóstolo Tiago, nós devemos ser discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo devem nos identificar mais. E sendo discípulos de Cristo, nós temos que nos parecer com Jesus Cristo. E assim, nós devemos ser discípulos de Cristo com caráter, cumprindo as nossas obrigações neste mundo, sendo bons pais, boas mães, bons maridos, boas esposas, bons funcionários, bons alunos, bons professores, bons patrões. Nós devemos ter caráter para que o nome de Cristo seja manifesto, para que até os ímpios olhem para nós e digam: poxa, aquele crente ali, olha, ele é diferente. Aquela irmã ali que é evangélica, que testemunho. Para que os homens olhem para nós e glorifiquem a Deus que está nos céus. Como discípulos de Cristo, nós temos que ter conhecimento. Vamos nos aprofundar no estudo da palavra, vamos lê-la diariamente. Quando houver pregações, vamos atentar no que o pregador está dizendo, vamos fazer anotações. Este é um ensino riquíssimo que nós vamos levar para o céu. Então vamos ser crentes com conhecimento e vamos ser discípulos de Cristo com fé. Nós cremos em Deus não apenas porque é uma realidade teórica, abstrata, mas nós cremos em Deus porque nós falamos com Ele todos os dias e nós sabemos que Ele nos ouve e Ele responde às nossas orações, Ele alivia o nosso coração, Ele cuida da nossa vida. Eu tenho a prática de anotar num arquivo digital, mas você pode usar um caderninho, uma agenda, as respostas de oração de Deus, às minhas orações. E meus irmãos, são inúmeras, e eu anoto porque eu sou muito esquecido, então eu faço questão de anotar. E toda vez que eu volto lá no meu arquivo, eu vejo o quanto Deus já me respondeu, orações sendo respondidas. Faça isso, conte as bênçãos, diga quantas são, e diz o hino, e verá surpreso o quanto Deus já fez. Deus é aquele que se relaciona conosco. Nós devemos conhecer as Escrituras e conhecer o poder de Deus. E quanto mais intimidade nós temos com Deus, mais Ele se manifesta, mais Ele mostra que é um Deus presente na nossa vida. Que Deus nos dê este privilégio, meus irmãos. Amém.